é andar na luz, porque a luz é o padrão, né? Deus é a luz. João vai dizer aqui, ó, versículo 5, essa mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Então, Deus é o padrão, ele é o parâmetro de caráter, de conduta. Tudo que é bom vem de Deus. Tiago 1,17 diz assim, ó, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e procede, emana do Pai das luzes. Nele não há mudança, nem sombra, não há variação. Deus é imutável, ele é perfeito. Jesus também, ele é a luz, porque ele é Deus. Então, ele é o parâmetro para todas as coisas. Quem segue Jesus, ele disse em João 8,12, não andará em trevas. Também, João 14,6 diz que ele é o único caminho de volta para o Pai. João 6,68, Pedro, Simão vai fazer aquela declaração, para onde iremos? Para quem iremos, na verdade? Para quem iremos, se só em Ti a palavra de vida eterna? Então, só Ele é a luz, Ele é o parâmetro. O Espírito Santo também, porque Ele nos guia em toda a verdade, João 16,13, e Ele nos revela a Cristo. Ou seja, 1 Coríntios 2,10 fala que Ele revela, e o Cristo que Paulo prega, que ele está ensinando, é o Cristo que foi crucificado, é o Messias sofredor de Isaías 53. Paulo pregava o Cristo que foi crucificado, 1 Coríntios 2,2. E quem nos revela isso é o Espírito Santo. Por quê? Porque essa verdade está oculta, está escondida dos olhos de muitos, conforme Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século não é o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, é um deusinho que é o contrário a Deus, que se opõe a Deus, esse que é o inimigo, o pai da mentira, que trabalha nas sombras. Se Deus é a luz e a verdade, aquele que é o pai da mentira, ele trabalha na contramão, na sombra, na dúvida, quando o ser humano está em dúvida, quando ele não está realmente na lucidez, na coerência. Então esse ser humano, ele tende a estar enganado pelo pai da mentira, o Senhor das sombras. Mas o Pai da luz, o Senhor da verdade, Ele quer nos revelar a verdade do Evangelho, da glória de Cristo. Louvado seja Deus. A palavra que Ele nos deixou é a bússola, é a lâmpada. Salmo 119, versículo 105, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Cristo disse lá em João 5,39, examinar, não é para ler, não é para folhear como fosse uma revista, um jornal, não, é a palavra, é a bússola, é o mapa da vida. Examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Também a igreja que tem como centralidade a Cristo, porque ela não é a luz, o sol, mas a igreja é uma estrela, é um astro que recebe a luz do sol da justiça. A Bíblia fala, Mateus 5, 14, 16, que a igreja, vocês, discípulos do Senhor, são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz nem debaixo do alqueire e nem também uma cidade, ela não pode ser escondida. Mas antes resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai seja glorificado. Essa igreja deve brilhar como estrela neste mundo que está na escuridão. Filipenses 2, versículo 15. Que só é possível quando nós retemos a palavra, guardamos a palavra. A igreja só pode brilhar se Cristo for o centro dessa igreja, a centralidade dela, porque é Ele que anda entre os castiçais, os 7 candelabros que representam as 7 igrejas, em toda a era, em toda a sua existência. Apocalipse 2:1, Apocalipse 1, versículos 12 e 13. A luz e as trevas não tem como confundir quem está na luz e quem está nas trevas. Lá no Gênesis, Deus separou a luz das trevas. Então, ter comunhão com Deus, aqui a gente já está indo aqui, ó, no versículo 6 e 7, ter comunhão com Deus é seguir os passos de Jesus. Então, se vocês estiverem em mim,
as minhas palavras estiverem em vós, então tudo que pedires ao Pai vos será concedido. Então, se não estaremos mentindo ou atuando como um hipócrita, perdão, que é um ator do teatro grego. Ele usava uma máscara para encenar um outro personagem. Para esse tipo de pessoa, Deus, Jesus, ele falou duramente com os fariseus, chamando eles de hipócritas. Uma coisa é falar a verdade e a outra é praticar. Falar a verdade todos falamos, mas outra coisa é praticar o que é verdade. Uma coisa é falar de Jesus e a outra coisa é se esforçar para imitá-lo. O próprio Paulo, ele fala algo muito forte ali em 1 Coríntios, capítulo 9, e eu quero dar ênfase ao versículo 27, mas todo o capítulo 9 é interessante porque Paulo, ele está sendo rejeitado. Ali em Corinto, ele não é valorizado como ele deveria, sendo ele aquele que estava trazendo a palavra. Porém, ele não vai buscar, porém Paulo não vai reivindicar ou deixar de pregar ou de ensinar, porque os irmãos de Coríntios não valorizavam. Sabe por quê? Porque Paulo, ele deixa uma palavra muito forte aqui. Primeiro que ele diz que ele não iria se sentir como fosse algo especial estar anunciando o Evangelho, porque era algo que lhe foi imposto. Ou seja, Jesus falou, ide pregar o Evangelho para todos nós, e para Paulo não foi diferente. Então não é mérito, é um dever de cada um de nós falarmos a palavra, lançarmos luz, que é a palavra de Deus. E no versículo 27 ele diz assim, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Quem tem que me subjugar não é o inimigo e nem as pessoas. Eu mesmo devo subjugar o meu corpo como um atleta. Ele vai falar sobre o atleta que se abstém de muitas coisas porque ele tem visto uma coroa. E essa coroa, ela é passageira, é transitória, porque o atleta que ganha uma medalha numa competição, aquela glória, ela é tão passageira porque depois ele já tem que se preocupar para se preparar para as outras competições. Mas Paulo, ele não está lutando ou se preparando para uma competição que ele vai lhe dar uma coroa passageira, mas que ele estava lutando por algo que era eterno, uma coroa eterna, uma coroa de glória. E aí ele diz assim, para que pregando aos outros, eu mesmo em alguma maneira venha ficar reprovado. É o que a gente falou, falar de Cristo é muito bom, pregar a Cristo é muito bom, mas viver o que Cristo viveu é muito melhor, e é isso que nós devemos fazer, porque Cristo também falou dentro ainda do modelo que estávamos falando, da unidade do Pai. Ele vai dizer, um novo mandamento eu vos dou. Isso está lá em João, no capítulo 13, versículos 34 e o 35, que vos ameis uns aos outros. Mas não é o amor que está lá em Levítico 19, 18, que fala que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas é um amor muito mais profundo, porque Cristo falou assim, assim como eu vos amei e dou a minha vida por vós. Esse amor que Cristo nos exige, ele é muito profundo, e humanamente falando, eu quero dizer que é impossível que nós tenhamos. Se o Espírito Santo não estiver em nós, não estiver nos constrangendo, porque a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange, porque um se entregou por todos. Se esse amor, se esse Espírito não estiver em nós, nos realmente revelando a Cristo, quebrando a resistência, quebrando a carnalidade, tudo aquilo que não provém de Deus, será impossível que possamos cumprir esse novo mandamento, porque havia um antigo mandamento que era amar ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus fala, eu dou um novo mandamento. Agora ele dá uma maior profundidade. Assim como eu amei vocês, amai-vos uns aos outros. Nossa, amar como Cristo amou, meu irmão, é muito difícil. É muito difícil mesmo. E aí ele continua dizendo aqui, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Outra verdade, todos nós somos pecadores.